bem-vindas à nossa 10ª aula do Comida de Pensar. Já estamos caminhando para o finalzinho, temos mais 2 aulas depois dessa, né? Na quarta-feira e na próxima segunda. E agora a gente está neste módulo que a gente chama de pensamento e ação, ou ação e pensamento. Por quê? Porque a gente está querendo pensar a comida. Só que a gente não pode se limitar a pensar a comida. A comida, ou então esse exercício que a gente faz de pensar a comida, ela vai requerer de nós, ou vai nos motivar, pelo menos, a tomar atitudes. Então, esse é o momento em que a gente muda uma chavinha muito forte dentro da nossa perspectiva de construir esse pensamento crítico da comida, ou da gastronomia, né, como um todo, mas apontando sempre para uma mudança essencial que a gente precisa tomar, como sociedade, como indivíduos, etc. E hoje a aula ela vai nos abrir um pouco essa perspectiva para o nosso papel aqui. Como a gente consegue internalizar ou consegue interagir com esse cenário tão duro, tão disputado, tão difícil, que é a nossa luta pela soberania alimentar. Soberania alimentar, bem como a segurança alimentar que está dentro da soberania alimentar, né? Não existe a soberania alimentar se você não fizer o processo da segurança alimentar junto, né, para poder alcançá-la. É um tema que provavelmente, Sara e Bianca aí já devem estar mais acostumados a trabalhar por força do ofício mesmo, né? As sociedades e as associações e grupos, núcleos de pesquisa de nutrição, elas têm tomado há muito tempo já a rédea dessa discussão, né, da discussão principalmente da segurança alimentar, até porque é um ofício que trata diretamente disso, né? Inclusive é um dos papéis públicos, né, da nutrição, fazer essa fiscalização da segurança alimentar enfim, em restaurantes, em supermercados, em escolas, em todo lugar por onde se passa, né, esse tipo de relação de consumo e comida, seja ela comprando ou seja ela até pelas políticas públicas. Beleza. Sara confirmando aí, obrigado. Eu estou aprendendo. A gente teve algumas e alguns alunos da nutrição fazendo esse curso e foi assim absolutamente enriquecedor para o curso amadurecer e a gente poder estar tendo esse diálogo um pouco mais também aprofundado nesses temas. Bem, a gente sabe que estamos vivendo um cenário de desmonte das políticas públicas. E aí, não é uma questão só de disputa partidária, tá, gente? Eu não estou aqui me colocando apenas como anti, né, ou antítese ou crítico desse governo, embora eu seja, mas aqui a gente está trabalhando num fato sólido, né, num fato real, assim, que não tem para onde escapar. Houve um desmonte das políticas públicas promovido por este governo que está, nesse momento, governando o Brasil. Então, o que a gente percebe é que a alimentação ela é um lugar, talvez um dos lugares mais importantes da disputa da política pública hoje, de qualquer narrativa, inclusive. E isso tem passado despercebido pelo público. Mas a alimentação é tão importante nessa disputa que a primeira política pública a ser atingida no processo de desmonte foi a primeira ação do atual governo, que foi de desmontar justamente o CONSEA, o conselho que fiscalizava o que era essa participação, promovia a participação social no governo, com esse propósito de fiscalização da segurança alimentar. Então, quando você tira isso de cena, e aí você tem toda uma política que vem... A gente não vai falar muito mais disso não, tá? Só estou dando uma geral para a gente poder entender o momento histórico que a gente está vivendo e a motivação que a gente precisa ter para pensar nesse tema com tanta urgência. Então, a gente tem também uma política que vem a partir do meio ambiente, desprezando o meio ambiente, as mudanças climáticas e tudo mais, negacionismo científico, um marco também dessa nova era que a gente está vivendo. Então, isso tudo tem contribuído para que a pauta da alimentação se torne uma pauta muito disputada politicamente. E ela está muito disputada por quê? Porque é na alimentação onde está a grande disputa, que é a disputa social.
Ou seja, se a gente está falando de um cenário de desigualdade, essa desigualdade vai passar sobretudo pela alimentação. Porque não há ameaça maior a qualquer, enfim, ser humano como a ameaça da fome. E se a fome, o espectro da fome, volta a orbitar o nosso país com mais intensidade, então isso mostra que existe um projeto para que, ou então que se favorece dessa desigualdade. E é por isso que a gente precisa trazer essa discussão sobre soberania alimentar, porque a soberania alimentar é o primeiro passo que a gente precisa dar para alcançar uma soberania nacional, de país, de Estado, de nação. Então, o falso discurso patriótico que vem por aí é um discurso só de moralismo e de costumes, tá? Que tem uma narrativa que pretende outra coisa. Porque se a gente está preocupado de fato com a soberania nacional, a gente precisa resolver isso por meio da alimentação, primeiramente, porque saco vazio não para em pé, como já diz o ditado popular. Então, é isso. A gente não faz nada sem alimentação, gente. Então, aí a gente vai voltar nessa aula de hoje a enfrentar esse tema que a gente teria superado lá nas primeiras, né? A gente começou o curso falando: comer não é um ato apenas fisiológico. Só que aqui a gente vai voltar e reconhecer que, opa, a gente ainda precisa comer exercitando um ato que é meramente fisiológico, porque você tem gente morrendo de fome no nosso país. E não só no país, como no mundo inteiro, a desigualdade não é privilégio só nosso. Então, dito isso, minha gente, vamos enfrentar esse tema de hoje, né, que vai ser um tema mais duro. Eu costumo chamar essa aula meio que a aula deprê, sabe? Mas é de propósito. Por quê? Porque eu gosto dessa narrativa, sabe? Então a gente vem discutindo várias coisas, vai pensando um monte de coisa, dá umas risadas de vez em quando, né? E aqui a gente está caminhando para o clímax do nosso curso, e aí a gente tem aquele momento, né, do roteiro cinematográfico, em que tudo dá errado, né? E a gente fica meio com bode, poxa, será que a gente não vai sair dessa? E aí nas próximas aulas a gente vai sair dessa, tá? Então fiquem tranquilas. Mas é importante a gente passar por isso, porque afinal de contas não tem como a gente falar em gastronomia, gente, em negócio gastronômico, a gente não pode falar desse sistema sem falar da fome. E parece que a gente está num momento em que os chefes de cozinha, de um modo geral, estão tão ocupados com o exercício da sua celebridade no Instagram que estão deixando para trás essa discussão que é basilar, sabe? Bem, soberania alimentar. Essa é uma aula que eu gosto de apelidar de um sertão dentro de nós. Porque hoje, apesar de ser uma aula que vai falar sobre fome, que a gente vai falar sobre esse processo da soberania, da alimentação, a gente vai também explorar os recônditos poéticos, né, nessa jornada que está ao nosso redor, a partir do imaginário do sertão, né, da figura do sertanejo. Então, a gente vai tratar hoje de conceito de soberania alimentar, que a gente já falou um pouco agora, né, na abertura, e a gente vai tratar da reivindicação da comida como lugar. Então, acompanhando aquela conversa que a gente teve sobre pertencimento, sabe? É a nossa reivindicação da comida como também lugar nosso, tá? É a ideia do pertencimento aí sendo mais uma vez explorada. A gente vai falar sobre, a gente vai evocar a poética sertaneja e vai falar sobre isso, comida, memória e autonomia. Porque a autonomia é uma construção que não serve só para a alimentação, tá? A gente entende que a autonomia alimentar é o primeiro passo para a gente ter uma autonomia de vida como humano. Pois bem, o primeiro tópico que a gente precisa tratar é que a ideia da comensalidade, o princípio da comensalidade, ela precisa ser equiparado também ao princípio da autonomia, sabe? Porque o exercício da comensalidade está intrinsecamente ligado ao quão autônomo nós somos em relação à alimentação.
E aqui existe uma disputa também de narrativa, que eu vou trazer para vocês, não sei se vocês estão por dentro, que é essa ideia de que, pelo menos a máxima escravocrata, ela negava ao ser humano escravizado, no caso do Brasil, o negro escravizado, a liberdade de plantar, de colher, de cozinhar e de comer. E isso gerou uma tese um tanto polêmica do Carlos Alberto Doria, que é sociólogo da alimentação, o mais conhecido no Brasil por exercer esse papel, quando ele fala que a comida, a influência africana na culinária brasileira teria sido branda, teria sido mínima, porque o negro que for escravizado não tinha autonomia, portanto não exercia comensalidade, portanto não produzia cultura para impactar, né, esses nossos imaginários. Em parte, a gente precisa entender que está correto essa leitura, por quê? Porque o negro escravizado, ele de fato não tinha autonomia. Ele não podia escolher o que plantar, né? Ele não podia escolher o que comer. Então a ideia da feijoada, ela tenta ilustrar esse princípio, né? Por melhor que tenha sido o interesse, ou então o intuito do Doria ao falar que a feijoada não é esse prato romântico tão bonito que a gente tem carregado no nosso folclore como prato de escravos e que se tornou popularizado e foi inclusive um traço da nossa cultura. Por que ele fala isso? Porque o negro escravizado, principalmente ali no século XVI, né, século XVII, ele vai ser uma figura que não poderia ter feito a feijoada porque ele não poderia cozinhar, ou ele não poderia criar, não poderia exercitar justamente esse processo de comensalidade, de autonomia. E, por outro lado, o português já era uma figura conhecida por usar aparas menos nobres dos animais para compor suas sopas, seus ensopados, sua comida. Nada se desperdiçava. Faz sentido. Está em disputa essas duas teses, tá, gente? Então, não tem como a gente afirmar uma coisa categoricamente. Mas é importante a gente entender que o princípio escravocrata, ou seja, essa máxima escravocrata, ela nos impede a geração de autonomia. É por isso que as linguagens e as expressões da cozinha de matriz africana vão aparecer na nossa sociedade de verdade a partir do século XIX, ou seja, com a libertação, né, pelo menos em lei, né, com a Lei Áurea, a libertação dos escravos. Então você tem dos negros escravizados. Então aí você tem esse pessoal que foi então marginalizado, porque foi uma falsa liberdade, né? Ou seja, estamos te libertando dos senhores de escravos, só que também não está oferecendo mais nada para vocês. Então vocês que se virem. Então foi um povo que foi marginalizado logo de cara e, portanto, sua comida fora marginalizada. Só que uma coisa que a gente não percebe é que essa geração de autonomia, ela está em xeque até hoje. Porque a autonomia de plantar, colher, cozinhar e comer, não temos mais. Nessa estrutura, na dinâmica social que a gente está vivendo hoje, gente, não temos mais essa autonomia. Precisamos buscar essa autonomia, porque a gente não a tem. A gente está dependente de grandes redes varejistas, ou seja, super e hipermercados. A gente está à disposição deles com as suas relações com quem está plantando e colhendo, e que não sabemos quem são. E a gente, inclusive, está na mão deles, à mercê dessa indústria, a partir do cozinhar e do comer. Porque, afinal de contas, estamos cada vez mais sofisticando, né, dentro do nosso entendimento de progresso, sofisticando os meios da gente receber comida pronta. Então, o que acontece? As ações, principalmente na pandemia, né, das redes como iFood, Glovo, etc., foram lá para cima. E isso mostra também uma ausência de autonomia nossa. Veja, eu não estou falando, parem de pedir por esses aplicativos, parem de comprar no supermercado, porque afinal de contas a gente conhece essa dinâmica, a gente está à mercê dela, mas a gente precisa entender
o que ela tem feito com a gente. Ela tem tolhido essas nossas linguagens, gente. Temos afastado, como a gente já vinha falando, dessas origens. E ela própria, né, essa linguagem das redes varejistas, é essa que sobrepõe. É ela que traz a prerrogativa do orgânico agora, né, com selo e tudo. E se você for um orgânico que não tem selo, você já não é mais, já não entra mais na rede varejista. Então você vê que a gente está sempre aprisionado na nossa sociedade. Dito isso, vamos fazer uma linha do tempo. Vocês já viram que eu gosto muito de linha do tempo, né, gente? Faço isso demais. Mas eu acho interessante a ideia da linha do tempo para a gente poder só se situar mesmo, né? Tempo e espaço. Eu coloquei aqui alguns marcos históricos para a gente poder entender um pouco como que foi, né, a nossa, como se deu essa consciência, essa tomada de consciência da fome e também da fartura ao longo do tempo. E aí eu começo lá em 1800 a.C., pelo relato bíblico, não sei quantas conhecem aí ou já tiveram acesso a essa narrativa, uma narrativa muito conhecida, virou até filme da Disney, né, que é a narrativa de José do Egito, e virou novela da Record, obviamente. Né? José do Egito. José do Egito, ele é uma figura que parece que realmente existiu, e é uma figura que chegou ao posto de governador do Egito, sendo ele da tribo de Judá, né? Ou seja, era de um outro povo. Ele foi tomado como escravo, foi vendido pelos irmãos porque estavam com inveja, tem toda uma história aí por trás, depois vocês recuperem. E ele é vendido como escravo para o governo faraônico. E lá, enquanto escravizado, ele chamou a atenção do faraó quando o faraó estava super preocupado com alguns sonhos que ele havia tido, e José foi capaz então de interpretá-los. E à medida que o interpretou, ele se tornou um grande aliado do faraó, e aí escalou aí sua participação no reino. Mas a questão é, aquele termo que a gente usa, as vacas magras, né? Estamos em tempos de vacas magras, vem daí, vem dessa narrativa, dessa história, que o faraó teria tido esse sonho. Ele sonhou que haviam 7 vacas magras, magérrimas, esqueléticas, e 7 vacas gordas. E essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ele não entendeu o que isso significava. Quando foi que José chegou e falou, olha, isso significa que teremos 7 anos de fartura. No entanto, teremos logo após isso 7 anos de absoluta escassez. E por que isso é relevante para a gente estar conversando agora? Porque no ciclo da humanidade, você sempre teve o espectro da fome rodeando as populações. Por quê? Porque se você pensa no Egito de 1800 a.C., era uma sociedade absolutamente avançada. Progresso já tinha chegado. Só que, como a gente já falou aqui, progresso não é sinônimo de civilização. Com as guerras, com as disputas de território, com as opressões de um povo para o outro, você cria essas cisões sociais que vão levar à fome. Então, começam então as pragas, né, pestes. A partir do momento que a gente tenta expandir território e agredir a natureza, né, como consequência disso, então você tem então essas pragas, as pestes do Egito, as famosas pragas do Egito, elas também têm uma ciência por trás, tentando justificar a forma como aquela praga de gafanhotos aconteceu, enfim. O coronavírus está aí. A gente está entendendo também que é mais uma praga com fundo ambiental. Mas ali no José do Egito, o que foi feito foi um esforço de se entender que, opa, vamos prever um período de escassez e agora, no nosso período de fartura, a gente vai juntar alimento. É a ideia da formiga e da cigarra. Né? A formiga juntava seu alimento para o inverno, para ela poder, então, ficar muito bem e comer durante o inverno todo, e depois, quando sair o frio, ela poder voltar.
Foi a mesma coisa que aconteceu no Egito. Nesse ano foi uma grande fome, e você vai ver depois que vai acontecer várias outras grandes fomes e que vão ser opressoras para a sociedade, vão modificar a nossa relação com a sociedade e, à medida que acontece isso, também mudamos a forma como a gente vai até se alimentar. Daí a gente dá um pulo para 793 depois de Cristo. A conta... Perdão, gente, engasguei aqui. A gente dá um pulo para 793 depois de Cristo, na era de Carlos Magno, que é a era carolíngia, né? E Carlos Magno, Império Romano, você vai ter a instituição então de uma economia moral. Veja, vai se usar, estamos vendo mais uma vez a fome rodeando, só que aqui você tem uma malandragem absurda, né? Porque a economia moral carolíngia, ela vai adotar um sistema no qual você muda ou você moraliza a disputa da narrativa da fome. E a partir daí a gente começa a ver vários reflexos disso, né? Você começa a escamotear os abismos sociais, esconder a fome a partir de um discurso que vai ser um discurso teológico, um discurso espiritualista para tentar esconder a falência das políticas governamentais. Neste caso, a ideia da fome vai ser atribuída, né, justamente à falta de fidelidade, né, no pagamento de impostos por parte da população. Vai ser também uma forma de punição, né, pela população depravada. Enfim, você vai ter uns novos arranjos para tentar justificar o fiasco da economia. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje no Brasil não é mera coincidência. A gente pula aí também para a Baixa Idade Média, ou seja, no finalzinho da Idade Média, que foi uma das maiores fomes, né? É considerada por historiadores aí a Grande Fome, né? Que teria sido o momento em que o mundo, né, pelo menos o mundo ocidental como se entendia, que seria aquela Península Ibérica e o Oriente Médio, viveria então numa grande escassez de produção. Você teria grandes plantações que não estavam mais brotando, pragas tomando conta de gados e demais criações de animais, e que marcaria também, pelo menos pela primeira vez, se entenderia aquilo como um episódio global, digamos assim, e que precisou contar com uma certa solidariedade entre as nações, lembrando que aí é ainda uma época de grandes guerras e grandes disputas territoriais, mas aí precisou-se de um pacto mundial, no limite, para poder então superar essa grande fome. Também foi o que trouxe as grandes pestes. Veja, a fome está sempre vinculada a uma peste, ou seja, tem um dado científico por trás. Eu cheguei a ler só em matéria de jornal, tá, gente? Realmente não me aprofundei nisso, então não vou me alongar nesse tema, mas eu achando algumas referências mais legais, jogo para vocês. De todo modo, percebe-se uma certa dinâmica entre a fome e as grandes pestes, sabe? Que elas começam a interagir ou aparecer de um modo concomitante. No Brasil, você tem um outro marco, já aqui perto do século XX, ó, que foi a seca do Noventinha. A seca do Noventinha, né, que foi uma seca que deu no sertão brasileiro aí nessa última década, né, do século XVIII, do século XIX, perdão, a seca do Noventinha, ela teria provocado talvez o primeiro grande êxodo rural, ou seja, a saída dos camponeses, dos sertanejos, para as cidades e as capitais. A gente entende como um grande êxodo, né, que acontece a partir então do início dos anos 1900, essas primeiras décadas, mas ele começava de um modo um pouco mais abrupto ali, na seca do Noventinha, que empurrava então a população, principalmente nordestina,
para as regiões do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul. Então, isso faria com que também você tivesse uma superpopulação nas cidades mais importantes do Brasil, principalmente as cidades litorâneas, né, no litoral do Nordeste e aí descendo até o Sudeste. Em 1930, você tem esse período que é chamado de a Grande Conscientização. Não sei se ele é chamado assim não, tá, gente? Eu coloquei esse nome, mas por conta do grande marco, né? A FAO vai aparecer aí, né, da ONU, né? Ou seja, esse organismo, né, da ONU dedicado então à alimentação vai aparecer durante essa grande conscientização. Na verdade, ele existe a partir de 1945, né, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a partir dos anos 30, começa-se a discutir a fome de um modo de fato global, de um modo articulado, entendendo que aquilo não é mais um fenômeno natural, mas aquilo está sendo provocado pelas dinâmicas sociais. E aí começam, então, os grandes atos de solidariedade entre nações, de um modo um pouco mais eficiente. E, claro, você tem aí o nascimento da ONU, com esses novos organismos de regulação e de fiscalização, que vão, então, poder lançar luz a esse grave problema. E isso vai levar a uma tomada de consciência ainda maior, né, a partir aí da revolução, né, de Woodstock, a revolução dos direitos humanos, né, esses marcos que a gente vai ter nos anos 60, né, a revolução feminista, a revolução sexual, a revolução racial, né, o apartheid, enfim, a gente vai ter esses grandes momentos históricos e que vão expor principalmente a situação da África. E aí a gente tem esse marco de 68, que é quando a gente conhece a crise de Sahel. Sahel, não sei se vocês sabem, mas está lá na África Meridional, né? Ali para baixo do norte, né? Meio ali entre Nigéria, Gana, Senegal, descendo aí para o centro da África, né? O Sudão, a África, a República Centro-Africana. E você vai ter nessa faixa da África, né, uma grande crise, uma grande fome, que vai inclusive levar nos anos 80, né, ainda como forma de tentar ajudar a África, você tem o Live Aid. Se lembram? Pelo menos quem viu aí o filme do Queen, né, do Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, eles vão reproduzir esse grande show de 1985, né, chamado Live Aid. Live Aid era um grande concerto pop para poder gerar grana para ser repassada para o combate à fome da África, ou seja, 20 anos, então, de um processo grave, né, tentando remendar a situação de fome na África, até hoje não resolvida. Esse é um panorama geral que a gente dá mundialmente sobre como que começou a acontecer, né, alguns marcos que a gente começa a ver e como que os povos começam a colaborar em torno da fome. Hoje, a gente tem uma disputa que é muito narrativa, né, gente? Como vocês podem perceber, você fala assim, a fome no Brasil, você vai ter uma narrativa tentando provar o contrário. Não há, sabe? Então, a gente vai ter uma disputa que é mais de narrativas e aí a política pública e aí a solução, de fato, vai ficando para escanteio. A gente tem um marco no Brasil importante, que foi o programa Fome Zero, que foi um primeiro programa de política pública a dar conta, né, de dar uma resposta para essa situação grave da fome no Brasil, tirando ela, né, da faixa da miséria. Veja, não é pobreza, é miséria, tá, gente? Tem que lembrar isso, tá? Porque o pessoal pensa que, quando vai tentar minimizar o problema brasileiro, né, de que a gente está falando de pessoas pobres. Não, a gente está falando de pessoas miseráveis. Pessoas miseráveis são aquelas pessoas que não conseguem comer. Então, assim, né, daí a gente levar para um debate meritocrático é um pouco mais difícil, né, gente? É muito fácil você sair empreendendo, né, empreendedorzão, virar coach, né, tendo um café da manhã e um sinal de internet. Obviamente, a gente está falando de uma situação de miséria, a gente está falando de uma situação que você não tenha saneamento básico e nem alimentação. Então, uma situação, de fato, de perigo, de risco de vida mesmo. Bem, dito isso,
Nesse texto que eu coloquei para vocês lá no nosso sistema, a gente tem aí, eu coloquei para vocês também o link lá no Telegram, tá? A gente tem a fome orgânica e a fome política. Nesse texto ele vai colocar que não existe uma fome única. O nome, inclusive, é As Duas Fomes, né? Ele está dentro de um livraço chamado Geografia da Fome, do Josué de Castro, infelizmente atual, é um livro escrito em 46, entendeu? 46, entendendo, ou seja, vem depois aí da seca de noventinha, mas no auge das migrações urbanas, né, rurais, né, saindo do campo, o êxodo rural, e vai se entender, então, que a fome orgânica, ela é o grande vilão aí, né, das nossas relações sociais, mas ela não vem sozinha, ela vem com a fome política. A fome orgânica, ela quer dizer, opa, tô vendo que vocês não estão vendo o slide. Agora sim, ó. Isso. Ó, como eu coloquei para vocês, a fome orgânica, ela é a situação física, biológica, ou seja, a escassez de nutrientes, de comida mesmo, de vitaminas. E aí há uma interdependência, como a gente já tinha citado, né, entre a fome e saúde sanitária da população. Aqui ele já faz, então, um argumento, até sustentando aquilo que eu estava falando há pouco, de que as grandes fomes vêm com grandes crises sanitárias. E aqui você tem das primeiras pistas, né, mais clássicas, digamos, para poder entender isso. Porque, afinal de contas, há uma interdependência. À medida que você é exposto, né, para uma ausência de segurança sanitária, você gera uma insegurança alimentar. Daí a importância da segurança alimentar para quando a gente vem discutir a questão da fome. Porque a questão da fome não é, só é, como diz um desses malucos aí de deputado bolsonarista, que fala, não tem fome no Brasil, é só catar manga, não é isso? No pé, catar jaca. É, bem, a gente está falando de um sistema, né, por trás. A gente está falando de gerar segurança alimentar. Segurança alimentar, ela é o caminho para poder gerar, então, para uma solução, né, para essa população em risco. Porque, afinal de contas, não adianta você ter, inclusive, comida e comer nessas condições. Né? Ou seja, você vai receber uma comida que você não sabe de onde veio, uma comida que não foi bem tratada, que não foi higienizada, porque, afinal de contas, você não tem saneamento básico. E aquilo vai gerar não só um problema de reparo, não vai solucionar, né, a fome, ela vai gerar outros problemas a reboque, e é isso que a gente chama de segurança alimentar. Você precisa dar para a pessoa não um alimento, mas um alimento são. E a fome política, ela vai exercitar o seu papel para isso, entendendo que o que falta para a gente solucionar a fome é justamente resolver a fome política, porque a gente está acéfalo, porque a gente está morrendo de fome de políticas públicas. Porque a fome política ela é o resultado, né, desse passado histórico em luta com os quadros naturais. Ou seja, você tem, como a gente já falou em algumas aulas anteriores, um progressivo abandono do campo e esse grande surto urbanístico, que a gente percebe desde a Idade Média, e que a gente, inclusive, simbolizou com o exemplo de Brasília. Né? Então, você tem esse surto urbanístico. E o que acontece? Cria-se, e esse termo eu gosto muito, uma marginalização das maiorias. A marginalização das maiorias é aquele fenômeno da Idade Média, da cidade medieval, acontecendo aqui hoje. Na cidade medieval, só quem tinha segurança alimentar, só quem comia do bom do melhor, era a aristocracia, quem estava mais próximo do castelo, do reino. E a grande maioria, todo mundo, ficava fora dessa bolha. Hoje você tem isso também. À medida que você tira a segurança alimentar das escolas, essa prerrogativa, que você tira o alimento bom e limpo, né? Ou seja, os orgânicos das escolas, para substituí-lo por enlatados, você já está criando aí, por meio da alimentação, uma marginalização das maiorias. Ou seja, quando, mais uma vez, o Dória resolve falar
que pobre não tem paladar e pode comer qualquer coisa, portanto, pode comer ração, ou seja, farinata, nem o cachorro do Dória come ração, não é isso? Mas ele quer que o pobre coma, então ele coloca o pobre, que é uma maioria no Brasil, infelizmente. E aí, quando a gente está falando do pobre, a gente está falando de quem tem acesso, por exemplo, somente aos serviços públicos essenciais. Ou seja, saúde, escola e educação, ele vai ter na rede pública. E isso é a maioria. Não é a maioria que está na escola particular, com dinheirinho para pagar a salada de fruta do lanche, né, que veio na mesada. Não, você tem o pessoal que está dependendo dessa alimentação. E quando você empurra o povo para comer lixo, para comer os enlatados, tomar leite com acetona, sabe? Desses UHT da vida, o que você está gerando, na verdade, é um abismo, mais uma vez, social, a partir da alimentação. Gerando, então, contribuindo para essa fome política. Ou seja, o povo está sendo alimentado da comida de comer, mas não da comida que resolve, ou seja, da comida política, da tomada de consciência ou de entender aquilo que está comendo, da onde vem essa comida. E aí chegamos aqui à problemática de hoje. Antes, alguma dúvida, gente? Esse pano de fundo que eu coloquei para vocês aí, um pouquinho longo, mas eu acho que deu para entender, né, qual que é essa proposta que a gente está querendo debater hoje. A gente está falando sobre fome para poder discutir gastronomia. O que seria a gastronomia, então? Dentre as várias possibilidades que a gente colocou a gastronomia é justamente esse lugar que vai promover transformação cultural por meio do alimento. Né? A gente começou a definir gastronomia assim. Há outras definições, né? Eu prefiro essa mais abrangente. Né? Quando a gente fala em cultura alimentar, a gente está falando em gastronomia, tá? Porque esse processo cultural é o processo gastronômico. Né? O problema é que a gente tem colocado a gastronomia a partir do marco da ascensão do termo francês, né? Da gastronomia, da gourmandise. Mas a gente quer derrubar um pouco esse mito, né? A gente quer passar dele e voltar lá atrás. Bem, para a gente falar do nosso passado, a gente sempre fala do nosso passado apontando para o nosso futuro. Discutimos já há muitas décadas o que será ou o que seria essa comida. Na Revolução Industrial, a gente começou esse papo. Para o futuro, a gente precisa de uma comida mais prática. E aí veio o Fordismo. Qual que foi o lance do Fordismo, gente? Para quem não conhece, o Fordismo é esse termo que a gente usa, né, para se referir a John Ford, né, o grande magnata da indústria automobilística, que foi o camarada que, de uma forma pioneira, inclusive, ele trouxe essa ideia da produção em escala, né, em massa, que é uma ideia de reprodutibilidade, né, muito, muito intensa. Ou seja, o Fordismo seria: vamos fazer muito igual, vamos reproduzir aquilo e vender para todo mundo vai ter. Então, a ideia do Fordismo, o princípio do Fordismo, ele não é só para a indústria automobilística. Ele começa com a indústria automobilística porque os carros de Ford eram carros que tinham o mesmo design, a mesma cor e o mesmo propósito. Nada mudava. Então, eram feitos em escala e você só tinha aquilo e todo mundo tinha o mesmo carro. E isso vai ser incorporado pela indústria, pela industrialização como um todo, né? Ou seja, pela Revolução Industrial, vai propor esse tipo de forma de replicar os produtos. Ou seja, se a gente pensar até nas revoluções de hoje, todo mundo vai ter um liquidificador, todo mundo precisa ter um micro-ondas, todo mundo precisa ter isso, todo mundo precisa ter aquilo. Essa é a ideia do Fordismo. Vamos fornecer em massa, vamos criar uma necessidade, ou usar uma necessidade que de fato existe, para poder, então, vender algo de um modo pasteurizado. Então, a ideia de pasteurização vem aí dentro da Revolução Industrial com o Fordismo. Para a alimentação não vai ser diferente. O que vai acontecer é
a revolução dos enlatados. É claro que você tem um processo anterior que é, opa, em tempos de guerra, em tempos de, não precisa ser só guerra, se a gente for pensar nos hemisférios mais extremados, né, onde há inverno rigoroso, você vai ter uma escassez realmente de produtos, né, de vegetais e tudo mais. Começa, então, a ideia da industrialização do alimento a sobrepor o modo antigo de se fazer as coisas. Você fazia o chucrute, né? Então o alemão pegava e fazia o chucrute, fermentava o repolho, e ele fazia isso no período em que dava o repolho, e ele teria repolho para o resto do ano, inclusive ou principalmente no inverno, onde não daria mais repolho. Então você vai ter essas práticas de defumação, as práticas de salga, né, enfim, de secagem, né, de desidratação, todos eles vão contribuir para esse processo industrializado. Porque eles vão olhar e falar assim, esses processos dão muito trabalho, fermentar, salgar, desidratar. Vamos criar soluções em massa. Quais são as soluções em massa? Vamos as compotas para manter as frutas, muito bem, açúcar. Mas a gente não quer mais usar os conservantes naturais, né? São as bactérias, que é o açúcar, que é o vinagre, né? A gente não quer o sal, não queremos mais usar isso. A gordura, né? A carne da lata, né? Não queremos. Queremos um processo que nos permita ter uma praticidade. Sopa em lata. Começa aí. Sopa em lata, molho em lata, tudo em lata. Os enlatados, então, eles vão dominar essa produção fordista. O espírito fordista vai ser marcado por isso. Em seguida, a outra grande revolução alimentar que vai acontecer, pensando nessa ideia de comida do futuro, é o chamado McDonaldização. Você tem um texto, eu posso compartilhar para vocês, eu tenho ele aqui no PDF, que é no História da Alimentação, do Flandin e do Montanari, que eu citei na segunda ou terceira aula. Nesse livro tem um artigo sensacional chamado McDonaldização do Mundo, uma coisa assim. E mostrando o que aconteceu, né, com essa revolução, que foi a McDonaldização. E ele vai falar sobre duas coisas. Ele vai falar como que esse espírito da praticidade vai mover os palitinhos do progresso, mas que vai entrar num grande dilema em relação ao que comemos, quando ele chega na pílula do astronauta. A McDonaldização é porque, obviamente, está se referindo ao McDonald's, ou seja, lanches rápidos. Lanches rápidos que não tenham louça, que sejam descartáveis e que sejam, de fato, práticos para o sistema econômico. Ou seja, você vai ter aí um lanche, McDonald's, se vocês assistiram Fome de Poder, recomendo, tá, gente? É o filme que vai narrar sobre, vai ficcionalizar, né, o que aconteceu, como foi criado um McDonald's. Ó, a Sarah viu. Gente, é um filme brutal, né, cara? Você vê ali que o capitalismo ele não é para amadores, né? Ele está ali para saquear mesmo. Então, o McDonald's, por incrível que pareça, né, ele era uma lanchonetezinha super sacada, né? Fazia um hamburguinho dele, era um produto só, né? Um hamburguinho, aquele refrigerante e tal, com as maquininhas. O que eles fizeram foi o Fordismo. Mas ele não se tornou o Fordismo, ele foi além. A McDonaldização vem quando aquele camarada lá, eu esqueci o nome agora, o Ray, né? O Ray rouba o McDonald's dos irmãos McDonald's. Então, o McDonald's, ele era um exemplar do modelo fordista. Ele vai pegar um maquinário que vai poder porcionar o pão, a carne, o ketchup, a quantidade de picles que vai ter, não sei o quê, o sorvete e tudo, e vai entregar isso para o consumidor final. O McDonald's do Ray vai fazer o quê? Vai colocar uma loja dessa em cada cidade que existe. E hoje, eles foram muito bem sucedidos nisso, né? A não ser pela grande vitória da comida de verdade, que aconteceu na cidadezinha de Altamura, na Itália. Vocês conhecem essa história, minha gente? Eu vou colocar para vocês uma indicação de um filme. Eu acho que vocês conseguem achar no YouTube, tá, gente?
chamado Focaccia Blues. Filmaço, ele vai brincar. Não foi uma manifestação para fechar o McDonald's, não. Foi muito mais simples. O povo italiano, até hoje, né, é um povo que é muito resistente à mudança, né, e é muito apegado às suas tradições. A questão é, nos anos 80, se não me engano, 70, 80, né, o McDonald's chega nessa cidade de Altamura, né, no leste italiano, na costa amalfitana, e aí você vai ter o McDonald's instalando a sua loja, como eles sempre fazem, né, em frente a uma escola. Não sei se vocês perceberam isso já hoje, mas a prática do McDonald's é instalar uma loja na frente de algum lugar onde tem alguma escola, principalmente movimentada. Então, eles instalam na frente dessa escola, mas aí começa a acontecer um fenômeno muito orgânico nessa cidade, que é o jovem saiu da escola e na frente do McDonald's tinha uma focacceria, uma padaria, né? Uma padaria, que as padarias italianas, né, as paneterias, faziam focaccia, né? Focaccia muito básico, assim. E o que os jovens começaram a fazer, gente? Pegar a focaccia na padaria e ir lá para o McDonald's. Porque era uma coisa nova, eles gostavam da coisa nova. Eles não queriam comer a comida do McDonald's, mas eles curtiram o visual, né? O lugarzinho mais moderninho, mais de chavado. E aí outra coisa que aconteceu foi, a população idosa tinha um banco do lado do McDonald's. E os idosos começaram a ir para o McDonald's por causa do ar-condicionado. Então eles iam lá para se refrescar enquanto esperava, né, lá na fila do banco. E não consumiam. O McDonald's faliu, gente, por falta de consumidor. Foi a coisa mais sensacional do mundo. Saiu matéria no New York Times, no Estadão saiu. O Focaccia Blues vai narrar essa história de uma forma super divertida. Procurem esse filme, que é muito legal. Ele é um filme que faz uma dramatização super brega, assim, entendeu? Mostrando essa briga aí do McDonald's com o pequeno produtor. E à medida que vai contar essa história de verdade, né, o que aconteceu. Então foi sensacional. Mas o McDonald's conseguiu ser muito exitoso em qualquer lugar que passou, nos outros, né? E ele fazia isso, levava seu lanche para qualquer lugar do mundo. Então, com esse processo de franqueamento, ele cria a McDonaldização, lanches rápidos. Com o advento dos shopping centers, a gente percebe que todas as redes, todas as lojas, como a gente falou na aula lá do ataque zumbi, né, do apocalipse zumbi, que para mim a representação do apocalipse zumbi é justamente o shopping center, né? É onde encontram-se nós, né, consumidores acéfalos, perambulando e apenas reagindo, comendo qualquer coisa que estiver pela frente. E é muito fácil de comer, porque afinal de contas, se você vai num shopping no interior de São Paulo, você vai num shopping no Nordeste, e se você vai num shopping lá em Dubai, ou sabe, em Joanesburgo ou nos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa e provavelmente você vai ver vários empreendimentos iguais, idênticos. Se você vir uma praça de alimentação em foto, você dificilmente vai saber de que lugar é aquele negócio. E, afinal de contas, você tem o processo de McDonaldização instalado, ou seja, de comida pronta para você levar na bandeja, comer e descartar de um modo rápido. Não pode demorar para sair, não temos mais paciência. O processo de McDonaldização vai fazer com que os cientistas apontem para um futuro, que é o futuro da pílula de astronauta. Que aí, ó, em 1968, justamente no advento do McDonald's, ela já tinha sido desenvolvida também. Mas ali começa-se a conversar sobre, e aí, nesse grande futuro, que será os anos 80, as pessoas só vão consumir a pílula do astronauta. Porque vai ser a coisa mais prática do mundo. Você engole uma pílula, você está cheio e resolveu. E aí a pílula do astronauta, ela começa a ser produzida para ser colocada no mercado de varejo. Só que ela vai à falência. Vocês já ouviram falar em pílula de astronauta no supermercado? Vocês já encontraram uma para vender? Não, gente. Não existe. Porque chegou um limite.
E o limite do ser humano é o limite do paladar. Não existe comida só para encher a barriga. Você precisa gerar a experiência, o prazer do palato e do olfato. Comer precisa exigir o nosso ato de mastigar. E não só isso, mas o ato de interagir. Que ainda, mesmo sendo essa coisa horrorosa, o McDonald's vai promover. Mas a pílula astronauta não. Ele vai matar a comensalidade. E aí a comensalidade é algo que o ser humano não está disposto a abrir mão. E por isso ela fracassa. E hoje, gente, qual é o futuro que nos reserva, o futuro para o qual se aponta, né, a industrialização da comida? Temos aí um grande representante, né, deste novo momento, desse novo ciclo, que é o ciclo travestido de uma solução ambiental, econômica, saudável, que é a comida do futuro e é a fazenda do futuro, representada aí por essa empresa, né, a Fazenda do Futuro, que criou essa coisa horrorosa chamada Futuro Burger. O Futuro Burger, que é uma das coisas mais contraditórias que existe, né, como uma solução para a crise que vivemos hoje, climática, a crise de obesidade, de doenças cardíacas, diabetes, etc., porque não resolve nenhum problema. Ele apenas resolve um problema narrativo ou da consciência de quem queira se deixar levar por essa discussão. Eu deixo vocês à vontade para poder me interromper e discordar de mim, tá, gente? Por favor, façam isso. Não fiquem tímidas, pelo amor de Deus. E aí, gente, vocês já comeram hambúrguer do futuro, não? Futuro Burger? Para quem não conhece, é um hambúrguer vegetal, mas que teria gosto de carne. E agora tem uma nova hambúrguer, que inclusive, se você cortar, sai uma coisa imitando o suco da carne, né? O pessoal chama de sangue, mas não é sangue aquilo. O sangue já tinha sido drenado do boi antes dele chegar lá no açougue. Zero interesse. O Turburger é o pai do bacon de berinjela, feito com fumaça líquida. É. Você vai incorporar as coisas mais impensáveis para dentro desse hambúrguer para tentar tapear o consumidor a partir do paladar, para ele ter uma experiência do paladar que possa substituir aquele não quer abrir mão, só que com esse discurso fajuto de que estamos contribuindo para o meio ambiente. Como, gente, que um processo absolutamente ultraprocessado como este da Fazenda do Futuro pode estar gerando algo de proveito para o cenário que a gente tem entendido já que o futuro é exatamente da soberania alimentar. Isso aqui vai contra. Não se forma soberania na alimentação sem permitir uma relação direta com o alimento. E quando eu falo alimento, é o alimento, o ingrediente. O futuro burger, você não vai ter mais ingredientes, alimento. Você vai ter um processado que não vai ser diferente dos famosos nuggets e que vai gerar talvez uma consciência mais limpa no tocante à questão ética, né, da carne animal, do insumo animal, né, para o consumo. E aí, gente, eu não estou também querendo me opor, né, ao veganismo enquanto movimento, porque afinal de contas respeito muito, mas o próprio veganismo ele precisa incorporar, ou precisa ser consciente o suficiente para entender que o processo dele não é de se mimetizar o mundo carnívoro, né, mas sim buscar na própria natureza, como quem leva a sério, né, o veganismo faz. Ou seja, você vai procurar os ingredientes naturais que já existem e que a gente já consome há séculos, entendendo inclusive que boa parte de nós, e muitas vezes somos veganos, né, pelas escolhas que acabamos fazendo, dependendo do dia, e a gente pode ter essa relação com o alimento de fato. Bem,
Isso nos leva a discutir, gente, o seguinte: não existimos, ou seja, toda a nossa escolha, todo esse processo que a gente está discutindo agora, ele passa por duas dimensões. A primeira dimensão é essa aqui, ó, de cima, a dimensão da produção, que é a industrialização, a racionalização e a funcionalização. A dimensão da produção é muito fácil da gente compreender. Basicamente, a gente tem nessa dimensão o fato de, opa, temos um alimento, precisamos torná-lo acessível às pessoas. Então, criamos o processo de industrialização para tanto. Produzimos. E a gente tem que mandar isso de alguma forma para as pessoas. Como que a gente faz? A gente racionaliza. Então, a gente cria já rações. O potinho de molho pronto, aquele latinha de sopa, o pacotinho de miojo, eles são rações. Eles estão racionalizados para poder atender uma perspectiva de produção. Ou seja, para a produção, entende-se que é melhor entregar daquele jeito, naquele tamanho. Porque, afinal de contas, você racionaliza e você consegue vender melhor. Você não vai conseguir vender um tablete de miojo desse tamanho, tamanho família. Você tem que vender vários pequenininhos. Você não pode vender uma tigela de uma latona, a não ser para o atacado, né, de molho pronto. Tem que ser pequenininha para a ideia de racionalizar. E ele também não vai ser completo, esse ciclo da produção, se ele não tiver uma função. Ou seja, ele precisa ser funcional, ele precisa ser prático. Tá? Ele precisa dar a quem vai consumir ali exatamente essa solução que está sendo prevista. É o que a indústria faz, né? Sempre. As soluções que ela traz. Uma solução para a limpeza. Não é mais vassoura, agora é rodo. Não é mais rodo. Agora é aquele outro que vem com um tubo que você injeta já o produto e já sai limpando. E agora o pessoal chama de mop, né? Não é mais, nem sei mais o nome, né? Mop. Qual o nome mesmo do mop em português, gente? É esfregão, não é isso? Esfregão. Agora é mop que a gente chama. Então, isso são aspectos da funcionalização. Você vai criando possibilidades para que aquilo seja funcional. Só que aí você tem que levar em consideração, e é por isso que a pílula do astronauta não deu certo, porque ele tinha industrialização, tinha racionalização e tinha funcionalização. Em termos de produção, deu super certo, funcionou, resolvido. Só que a dimensão do consumo o sabotou. Por quê? Porque o ser humano, ele consome a partir desse tripé. Ele consome a partir de sabor, de saúde e comodidade. Ou seja, ele segue esses princípios. Um alimento que não seja saboroso minimamente, ele não se justifica. Ele não existe. Um alimento que não gera saúde, e aí quando eu falo saúde, gente, eu não estou fazendo um manifesto a favor da comida fitness, não, tá? Pelo contrário. A ideia de saúde aqui é a dimensão da saúde. A dimensão da saúde é o quê? Nós, como seres humanos, a gente tem como princípio básico, universal, a ideia de alimento para o corpo. Ou seja, não só para os nossos prazeres hedonistas, tá? E aí eu não estou falando das patologias, né? Que nem eu vi num documentário, não lembro qual foi o documentário, para citar para vocês melhor. Um documentário em que a criatura lá, a pessoa, só conseguia se alimentar de bala, de doce, pirulita, essas coisas assim. Não é doce petit gâteau, não. É esse troço. Aí é patologias. Tá? Mas a saúde está dentro da nossa dimensão de consumo. Veja, você compra uma diversidade de produtos também pensando na sua saúde, mesmo que você não tenha ela ou não se considere uma pessoa fitness. Mas você vai comprar algum tipo de variedade. E ainda que você não seja daquelas pessoas, eu não como salada, você vai ter um chazinho para quando você estiver passando mal de estômago, não é isso? Você vai evitar beber caso você precise, estar tomando um antibiótico, sei lá. Então a dimensão da saúde já vai estar sempre presente. E é uma preocupação que vem a partir dos imaginários também. Vou comprar uma carne mais magra, porque eu estou querendo pegar mais leve. O nosso corpo vai começar a pedir para a gente
algum tipo de alimento que está em falta. Ele vai pedir fibra. E aí a gente vai incluir isso na nossa dieta, de uma forma até natural. Mesmo que você não esteja seguindo, né, o conselho da sua nutricionista. Não é isso? Você vai ter essa dimensão de alguma forma. E a comodidade. Ou seja, a comida ela precisa ser, em algum nível, prática. Você precisa do fator comodidade para você consumir. E é por isso que começa-se a consumir muito menos produtos muito pouco trabalhados. Ou seja, isso já é histórico, tá, gente? Você não compra mais, como era a realidade, talvez, na Idade Média, né? Você não compra mais um bicho inteiro. Você não vai chegar lá e comprar assim, me vê esse cabrito e leva para casa. Não, você vai comprar uma paleta para você fazer e já vai estar naturalmente pronta para você levar. No açougue, todos esses serviços que a gente vai ter na própria rede varejista, elas estão prevendo algum nível de comodidade. Seja na bandejinha, ou você falando, não, eu prefiro comprar mais fresco. E eu vou pedir para ele moer meu patinho na hora. Né? Enfim, a ideia de comodidade, ela também é fluida, tá? Ela não é uma ideia apenas de eu busco a maior comodidade. Não, você precisa de algum nível de comodidade. E a partir daí você consome. Então você leva em consideração essas três, essa dimensão do consumo, né? Esse tripé de possibilidades que a gente está colocando aqui agora. Tudo isso a gente fala para poder então chegar no nosso tema de hoje: soberania alimentar. E aí a questão que a gente vai levantar é soberania ou viver sob o signo do vira-lata caramelo. O que eu quero dizer com isso? A gente evocou a ideia do princípio do complexo de vira-latas que a gente tinha, ou a gente tem, né, sendo brasileiros. E a ideia do vira-lata caramelo é a ideia de que nós nos comportamos como vira-lata caramelo. A gente não reage, perdão, a gente não age, a gente apenas reage. A gente está lá, que nem o vira-latinha caramelo, não é isso? Ele virou esse símbolo, esse meme, inclusive, brasileiro, que é o símbolo de toda a cidade brasileira. Uma cidade interior, uma cidade grande, você sempre vai ter um vira-lata caramelo no meio da praça. Então, o vira-lata caramelo no meio da praça é aquela figura que é resiliente, sobrevive, resiste, mas está sempre reagindo à vida. Ele reage ao trânsito e aí acaba aprendendo com aquilo. O que ele se alimenta com aquilo que se dá para ele, o que ele consegue achar. E nós estamos vivendo sob esse signo, que é o signo que vem lá do nosso problema da seca do Noventinha, desse imaginário sertanejo que a nossa literatura brasileira, principalmente em Euclides da Cunha e em Guimarães Rosa, começa a povoar a nossa mente, entendendo que o nosso sertão ele é igual a um lugar de escassez. O que eu quero trazer para vocês é que essa escassez é uma escassez de espírito, é a escassez representada no vira-lata caramelo, que está já em nós. Então, houve por muito tempo ainda há, né, gente, uma xenofobia mesmo, criada a partir dessa ótica do sertanejo, entendendo que o povo sertanejo é um povo que come mal, que não tem variedade de comida, por causa da seca. É tudo verdade que você tem seca. É tudo verdade que o povo sertanejo, em determinado momento, ele pode ter uma alimentação super limitada, né, por força até dessa dinâmica. No entanto, a vegetação sertaneja é super rica, gente. A primeira chuva que cai no sertão paraibano, ela faz brotar maxixe. O sertanejo, ele é famoso por comer hortaliças. E a gente tira isso do cardápio do nosso imaginário, entendendo que a comida sertaneja do sertão, né? Estamos falando de norte de Minas, interior da Bahia, interior de Pernambuco e da Paraíba, subindo ali o Piauí também, a gente está entendendo que nesses lugares você tem uma ausência de entendimento da própria plantação, da própria dinâmica de produção de insumos
naturais. Ou seja, a alimentação sertaneja não é só jabá e farinha, minha gente. Tá? O que a gente tem, na verdade, é um imaginário sertanejo que a gente colocou, uma crueza e uma dureza tão grande, e que a gente precisa agora fazer as pazes com ele. Pode estar parecendo muita viagem que eu estou falando, mas a gente vai fazer um pouco mais sentido fazendo mais outras viagens. Para tanto, deixa eu evocar a primeira dessas grandes viagens, que são as puluxias. Puluxias é um tipo de música, é como se fosse assim, moda de viola, né? Já ouviu falar nas modas de viola? Aqui você tem Xangai e Elomar. Esse aqui é Xangai, esse aqui é Elomar. Elomar. Não sei se vocês conhecem, mas esses aqui são grandes representantes da música sertaneja baiana. Então, quando a gente fala em música sertaneja, nossa cabeça logo vai para o sertanejo, né? Que parece um forró, assim, né? Um sertanejo agora universitário, ou então o sertanejo de Chitãozinho Chororó, ou antes, né, o sertanejo da moda de viola, da viola caipira, né, que aí começou a separar, não, é música caipira, é música sertaneja. Pois você tem várias sertanejas. Ah, você conheceu Elomar e Xangai? Legal, por ele, que bom. São grandes poetas do sertão baiano. Elomar é um sertanejo, de fato. Né? Xangai chegou a viver por muito tempo na capital, mas o Elomar ele é fruto desse chão. O Xangai também, na verdade. E eles criaram esse termo chamado puluxia. Puluxia é um tipo de narrativa musical. E a gente vai ouvir a puluxia, que eu acho são duas puluxias que eles têm juntas, emendadas, que é a puluxia estradeira e a puluxia das Sete Portas. Sete Portas tem esse nome porque é o nome da feira, né, que tinha quando eles entravam na cidade. E aqui eles vão falar poeticamente sobre esse movimento de retirada, né, em cima da mula, né, para poder então fugir da seca e também sobreviver, né, neste sertão. Então vamos ouvir aqui essas puluxias neste momento. E aí, gente, não sei vocês, mas eu acho lindo isso, gente. Essa expressão, o sotaque, a melodia, enfim, a poesia. Uma poesia até simples, né? Ele tem várias brincadeiras aí de linguagem e tal, mas ela é muito simples, ela só usa termos, na verdade, né? Mula ruana, né? A ruana, né? A besta ruana, nada mais é do que o jumentinho, né? A mula que se carregava, né? E aqui ele vai falar desse tropeiro, né? De Gozali. O tropeiro é o viajante, né? Ou seja, era um trabalho dele, né? De viajar. Nem tudo era só ser retirante, né? Sair correndo, fugindo, mas era uma dinâmica de fato corrida, né? Embrulha feijoada para levar. Quando ele fala feijoada, não é prato da feijoada quente, tá? Com a couve e tudo mais, não, tá? Mas eram os ingredientes, né? Defumados, salgados e mais secos, né? O feijão para você poder comer na estrada. Ou seja, você já percebe aí que existe uma riqueza nessa dieta do tropeiro. O tropeiro, inclusive, ele vai ser um grande coletor também de verduras, né? Ao longo das suas caminhadas, né? A abóbora ele vai trazer muito. E aí, se você pega esse interior aí, você vai entender que é o seguinte, não era só privilégio dos sergipanos, ó, nossas sergipanas estão aí para confirmar isso, a feijoada com muita verdura. A feijoada com verduras é uma coisa que deixou o pessoal aqui no Centro-Oeste muito chocado. Né? O pessoal fica falando assim, como assim? Você coloca quiabo, maxixe, abóbora, repolho e não sei o que na feijoada. A gente faz isso. Mas na narrativa do Câmara Cascudo, ele já entendia que feijoada, né, as anotações dele, ele percebeu o seguinte, olha, feijoada, ele é essa mistura de feijão com carnes, ou seja, um feijão gordo, e verduras. Né? Feijoada é carne e verduras dentro do feijão. Aí o sergipano se orgulha e fala assim, tá vendo? É a gente que faz a certo. E aí ele foi se modificando com o tempo, né, obviamente. Então, quando fala que o tropeiro ele carregava essa feijoada, ele provavelmente estava carregando também verduras consigo. Então, você vê que o espectro da fome ele é uma coisa,
Mas a identidade sertaneja, ela não é essa figura só maltratada pelo chão, tá, gente? Entendeu? Existe uma riqueza no espírito sertanejo, inclusive em termos de minerais e vitaminas dentro da sua alimentação, uma diversidade. Tá? Então, ela não se limitava a isso. Se a gente lê Guimarães Rosa, a gente vai perceber várias incorrências, não só de carne e de farinha, mas também muito das hortaliças. Certo? Rony, eu não sei se já conhecia a feijoada sergipana. Você é de qual região mesmo, Rony? Do Nordeste? Sua família? Ceará. Ceará não usava, né, a verdura na feijoada. Enfim, você vai ter essas expressões, né, que vão mudando e vão inspirando umas às outras. As puluxias, gente. As puluxias, então, são esses cantos, né, que vão nos ajudar a ouvir, a entender um pouco mais esse espírito sertanejo. E aí é quando eu trago essa minha pequena contribuição para esse debate sobre soberania. O que é ser soberano? E aí eu dou uma resposta. Essa bibliografia aqui é minha própria, tá? É resultado aí da minha tese em curso, será publicada no semestre que vem. Um chão não é só terra e adubo, demarcação e plantio. O chão é transcendental, um chão que convoca saberes ancestrais, do qual brota poesia regada pela memória. Uma existência que pode perder a terra, mas nunca abandonar o chão. Isso é ser soberano. É poder ter um chão para chamar de seu. É isso que a gente aprende, ou que eu aprendi, por exemplo, investigando a literatura, que é uma literatura que não é de livro, mas é uma literatura oral, ou seja, a oralidade indígena sertaneja, que vai entender que perdemos o nosso chão, foi tirado de nós, mas a gente nunca saiu dele. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem ali o nosso chão. A luta pela demarcação de terra é uma outra história, tá? Aí é direito pela terra. Inclusive, a gente está num momento em que se debate, né, esse grave marco temporal, né, que é essa violência ao povo indígena, entendendo que só as terras obtidas, né, ali em 88, previstas na Constituição, podem ser legitimadas como terras indígenas. O que veio antes não importa. Então, o marco temporal seria esse, né? E está sendo lutado pela população indígena para poder superá-lo, né? Entendendo que a tradição indígena, inclusive em relação à terra, vem de muito tempo. Mas a ideia de chão nossa aqui, ela é transcendental. Ela vai conosco. Guimarães Rosa vai usar essa expressão que vai resumir essa aula de hoje, que é: todos temos um sertão dentro de nós. O sertão é esse lugar que não é lugar só de escassez, desse chão batido, desse barro seco. O sertão é esse lugar em que a gente tem a nossa experiência em relação ao nosso chão. Ou seja, esse nosso vínculo, a criação do nosso vínculo com a essência que nós somos. Então, o sertão é algo muito bonito para essa poesia rosiana, né, do Guimarães Rosa. E aí agora vamos para dados um pouco mais brutais, elementares. A gente leu no nosso grupo Telegram, ou então no nossa plataforma, esse textinho do Joio do Trigo, sobre da hora pronobis, do charque até a hora pronobis, que vai falar muito sobre essa produção agrícola e sobre soberania alimentar a partir da produção alimentar da agricultura familiar na Bahia. E aí a gente vai ter esse dado super curioso, que 73% das pessoas que trabalham na produção agropecuária têm parentesco com o produtor, ou seja, tem raízes na agricultura familiar. Olha o tamanho do vínculo que existe entre familiar, né, entre as pessoas que cuidam da terra para a produção de comida, gente. Existe um parentesco com o produtor. As pessoas que trabalham na produção agropecuária
não entendem a produção agropecuária apenas como um business, como temos hoje. Sem querer postular uma crítica, tá, gente? Mas como fez, por exemplo, Jefferson Rueda. Jefferson Rueda e também o Enrico Crippa, em Alba, na Itália, que a gente mostrou um vídeo dele, são pessoas que conseguiram produzir seus próprios insumos, né? Agropecuários, não sei se é essa a palavra, mas para abastecer seus próprios restaurantes. O Jefferson Rueda faz isso com a produção de porco dele, Enrico Crippa faz isso com a produção de hortaliças dele. E eles não têm parentesco com o produtor ou essa pureza dessa relação. Só que não é isso que a gente está debatendo aqui. A gente está entendendo que, para além desse ofício que a gente faz do restaurante, para poder, então, fornecer para o nosso restaurante, a produção agrícola e pecuária, ela tem uma raiz, um fundamento familiar, como ponto de partida, ou seja, originalmente. Então, o que a gente está querendo tirar com isso é que a grande força que a gente tem para poder justificar ou que vai nos levar até a soberania alimentar, o caminho para a soberania alimentar, ele precisa ser asfaltado por meio da agricultura familiar. Porque a agricultura familiar é quem produz não só alimento, mas vínculo. E a nossa fome, ela não é uma fome apenas fisiológica, mas também simbólica. Também uma fome de vínculos, que também é uma fome política, mas que você tem aí essa proposta da agricultura familiar, se a gente pensá-la como política pública, como o caminho talvez mais interessante, ou mais possível, aliás, para a gente gerar uma soberania alimentar de fato. Só que isso está em disputa. A partir do momento em que a agricultura familiar se torna uma ameaça à monocultura, a gente já perde a possibilidade, né, de conseguir tê-la como esse caminho natural tão fácil para a gente seguir ou buscar a nossa soberania alimentar. Porque a gente precisa transpor a monocultura. Esse é o grande empecilho para a soberania. Porque a monocultura, ela faz o processo oposto à soberania alimentar. Porque a soberania alimentar é também uma soberania nacional. E a monocultura, ela serve interesses estrangeiros, ou seja, de exportação, ou seja, de commodities. Então, isso vai acontecer, isso vai fazer com que a nossa soberania alimentar já esteja em crise por conta da ausência de interesse e por conta da nossa soberania nacional, né, econômica, né, já estar em xeque por conta dessas relações muito mal construídas ou constituídas a partir apenas desse símbolo, né, do comércio estrangeiro e das commodities, que é o que gera, de modo mais espontâneo, mais certeiro, o nosso PIB. Então, essa é a grande disputa postulada para a nossa soberania alimentar, gente. Acabamos? É isso. Alguma questão, gente? Vocês querem trazer? Alguma pergunta? Acabou mais cedo, eu acho que eu fui correndo demais aqui. Mas vamos lá debater, gente, essa história. O que vocês pensam sobre soberania alimentar? Já tinha isso na perspectiva de vocês? Sara tá rindo, mas eu tô aqui tenso, falando assim, eita fé, acabei meia hora antes da conversa. Eu acho que se brincar tinha um slide que eu pulei, não sei. De todo modo, eu acho que a discussão que a gente queria trazer nessa aula de hoje é essa, da soberania alimentar, por essa ótica do espírito sertanejo. O espírito sertanejo é esse espírito de, assim, você tem, ainda que na sua escassez, acesso e você busca, né, ao meio do nosso caminho, ao meio desse êxodo, você busca fazer essa coleta de alimentos para poder enriquecer o seu repertório. Então, essa coisa, digamos, errante, né, do tropeiro, ela vai nos inspirar a entender que a nossa cultura não é fixa. A gente não fica aqui esperando receber comida, a gente precisa ir atrás dela. E a gente deixou de ir atrás dela. E por isso que a gente não gera soberania a partir de ações individuais.
porque a gente está muito preocupado com o extremo comodismo que nos é colocado a partir desse sistema servil mais capitalista, que envolve os restaurantes, que envolve as redes varejistas e que envolve até, gente, as nossas feiras. E a gente tem a feira como esse lugar super puro, mas se a gente for parar para analisar, se você for fazer algumas perguntas para os feirantes da feira que você frequenta, você vai descobrir que está todo mundo ali trabalhando como intermediário. Provavelmente você tem 2, 3, 4, 5 bancas que revendem produtos do mesmo produtor. E ninguém ali tem, talvez, uma relação muito direta com a agricultura familiar. Então, nossas feiras também começam a se apontar para esse sistema globalista, né? Melhor, glocalista. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo glocal, que é o global, que é tornado local. Essa é a ideia, então, do elemento que deveria ser global e que, de repente, está aí. Ah, sim, pode procurar. Se você não achar agora, Sara, pode jogar depois para a gente no grupo. Eu acho muito legal. Segurança alimentar, gente, é o meio, é o caminho para você gerar soberania alimentar. A gente aqui falou sobre esse maior, né, o mais amplo, o mais dramático termo, que é o da soberania. Né? Quando a gente deixa de ser soberano, a gente o deixa por vários fatores, não só por conta da falta de uma segurança. Mas segurança alimentar, de fato, é o primeiro obstáculo a ser vencido. Minha gente, a gente vai encerrando aqui um pouco mais cedo. A gente teve... Ô, Rony, quer falar? Dar uma palavrinha? Posso, Sempre Lobão? Vou gosto. dar uma viajada. Por favor, viaje. É porque eu trabalhei na FAO por 4 anos, no programa de alimentação escolar para países da América Latina e do Caribe. E tendo como exemplo, né, seguindo o programa de alimentação escolar do Brasil, que é referência mundial. E eu confesso que a aula de hoje me aperta o coração, sabe? A gente ainda imaginar que tanta gente no mundo passa fome, tanta criança vai para a escola, mas para comer, para poder ter energia, para poder estudar. E a alimentação é um direito de todos, né? Está na Constituição brasileira, mas enfim, né? Está lá no papel, mas na real, quando você tenta tornar isso real, a realidade é cruel, na minha opinião. E eu assisti, posso falar um pouquinho da aula da semana passada do Food Circles? Pode, pode. Por favor. Eu acho, Lobão, que, aliás, eu perdi o fio, enfim. Nossa, perdi completamente o que eu ia dizer. Eu ia falar do Food Circus. Eu ia falar alguma coisa relacionando com a aula de hoje, que, não, enfim, Mas está intrinsecamente ligada, tá? então, é porque eu perdi, o fiozinho acabou de quebrar aqui na minha cabeça. Mas, não, o caso daquela oriental comendo enlouquecidamente, O e até, mukbang. isso. E quando você, é muito louco você ver esse tipo de coisa, assim, que tem pessoas que morrem de fome, passam fome. Agora, aqui, não só na Espanha, como no mundo todo, existe uma corrente solidária para que todo mundo, para que toda a população, para que todas as pessoas do mundo possam se alimentar nessa época do ano. Aí eu fico pensando, mas é só nessa época do ano, gente? É só nessa época do ano que o supermercado local resolve ter um banco de alimentos? Não, isso não pode ser sempre? Mas é porque eu acho que deixa de tocar as pessoas e como eu tenho na minha casa, então se o vizinho não tem, o problema é dele. E não sei, eu acho tudo isso muito triste. E você me perguntou da feijoada sergipana, eu confesso que eu não conheço. Fiquei muito curiosa para conhecer e muito triste porque por agora não vou poder, né? E assim, aí a história da carne da carne com planta, a base de plantas, né? Plant-based. O Jamie Oliver publicou na semana passada no Instagram dele um peru feito com couve-flor.
Eu falo, gente, não tá exagerado? Porque, gente, couve-flor é couve-flor. Eu não como carne. E eu confesso que tem 2 anos que eu parei de comer carne e eu nunca fui tão criativa cozinhando. Faço comidas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas, enfim, eu acho que é a opção de cada um e você pode ser criativo comendo carne ou não comendo carne. Agora, vamos dar o nome das coisas como elas são, né? Como essa história do bacon de berinjela, que com essa fumaça líquida. Gente, essa fumaça líquida não é tóxica, eu fico pensando. Então, não sei, sabe, até que ponto essa na minha opinião, é uma loucura. É tudo muito, na realidade, é tudo muito simples. Mas eu não sei se é uma forma de chamar atenção. Eu lembro há muitos anos, quando eu ainda morava em Brasília e eu trabalhava no Quero Comer, um chefe de Nova York criou uma sobremesa com leite materno da esposa dele. Eu não sei se você lembra disso. E, gente, mas quem é que vai no restaurante desse cara e vai pedir uma sobremesa com leite materno da esposa dele, pelo amor de Deus? Então, eu não sei se é para chamar atenção, para se destacar, ou, não, porque eu vou ser super inovador. Eu não sei até que ponto é uma insanidade. Eu confesso que eu não sei se existe. Eu acho que andam de mãos juntas, né? A insanidade e o inovador. Enfim, eu não sei se eu. E as pegadinhas também, Rony. Você me lembrou aqui um caso muito sinistro. Onde que eu vi isso, gente? Tem um documentário sobre isso. E que, assim, teve um crítico desses, assim, americanos, né, ou ingleses, não sei, mas que ele é todo novidadeiro, ele é todo assim, eu preciso lançar as tendências, né? E aí teve um camarada que fez uma pegadinha para ele, entendeu? E a pegadinha foi, ele se vestiu de um chefe, seria super inovador esse chefe, e esse chefe ia fazer um cardápio para ele absolutamente disruptivo, que é o termo que o pessoal usa hoje, né? Inovador, ousado, polêmico, e o cardápio dele tinha carne humana. E ele conseguiu, na narrativa, convencer o tal do crítico a comer esse negócio. E o cara não só come, como ele vai, tipo assim, elogiar, vai achar sensacional. E a narrativa que ele usou foi, então, a carne humana que a gente usa assim, são pessoas voluntárias, tá? Não é, tipo doador de órgão. Eu vou achar isso, eu vou mandar para vocês, tem no YouTube esse negócio. E ele acha, esse crítico, gente, ele foi, tipo assim, defenestrado, ele ficou, ele entrou no ostracismo depois dessa história, sabe? Porque não foi só isso, o Carne Humana foi o pior de todos, mas ele trazia umas coisas que ele fazia assim, sabe? Um pozinho com não sei o quê e jogava uma narrativa absurda e o cara caiu. O cara caiu em tudo, assim, entendeu? E foi bizarro. Ou seja, você consegue, nesse círculo da comida, né, convencer a pessoa até a comer carne humana e achar aquilo uma coisa linda. Ele até falar tchau. O nome do cara que forneceu essa carne é tal. Manda tchau lá pro Ping. Entendeu? Ele fala assim, tchau, Ping, muito obrigado. Assim, uma coisa assim absurda, gente, absurda. E óbvio que não era carne humana, né? Ele tinha usado carne de vaca mesmo, alguma coisa assim. Então, enfim, são os lugares em que a gente vai caindo, né? Nesse caso, foi um crítico obcecado por dar um furo, então por ser super inovador, a poder, né, enfim, ser o primeiro a falar sobre essa experiência absolutamente incrível, né, nunca antes vista, e ele cai, então, com um patinho, e você vê que aquilo é só um espetáculo mesmo, porque, afinal de contas, se ele tivesse se portando como um crítico sério, ou percebendo aquilo que ele está comendo, ele ia achar aquilo tudo muito esquisito, né, e ia conseguir facilmente desbancar esse falso chefe de cozinha. Enfim, se eu achar esse documentário, esse trecho aí, eu mostro para vocês. Mas foi muito louco. Sim, vou Por mandar uma. favor. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje, para a gente poder pensar
sobre esse tema tão duro, mas que na próxima aula a gente dá uma renovada no nosso espírito aqui, a gente dá mais algumas risadas, apesar da gente estar pensando seriamente sobre várias coisas ainda. Sigam-nos, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram, se vocês não nos seguem. Temos também agora umas novidades, né, vocês podem ver no meu perfil. Eu transformei meu perfil agora em @comida de pensar. Estou me assumindo como esse curso, até para colocar uns conteúdos aí extra e tal, depurar um pouco mais que a gente está conversando sobre isso aqui. Não sei se vocês viram, mas eu já vou incluir, não vai ser para esse curso agora, infelizmente, mas eu estou pensando, né, estou trabalhando ainda para incluir futuramente uma discussão sobre gastronomia infantil, que é um tema importante para a gente pensar, né? Que as crianças estão comendo muito mal porque a gente acha que criança tem que comer mal mesmo, né? Comida de criança no restaurante, né? É espaguete ou filé com fritas, né? É só isso que tem para elas, como se elas só comessem isso. E quando a gente faz as crianças cozinharem, a gente começa ensinando elas a cozinhar só industrializado, né? Vai fazer brigadeiro com leite condensado, cookie, enfim, pizza. É isso que a gente quer que as crianças façam. Mas a gente não ensina elas a cuidar de uma verdura, por exemplo. Não, Enfim, Lobão, isso já tem muitos anos, né? Nós tem muitos, enfim. Eu estava na cozinha da casa da minha mãe e minha sobrinha entrou na cozinha e pegou uma coisa e falou assim, mas o que é isso? Eu olhei e falei, isso o quê? Mas isso o quê? Era isso que está aqui na minha mão. Eu falei, isso é um abacate. Se você nunca tinha visto um abacate na sua vida. Então, e é da geração dos industrializados, né? Então, não faz a menor ideia. A banana, se puder comprar no mercado plastificada, é melhor do que descascar a banana. É inacreditável isso. É impressionante. Hoje eu estava vendo, eu estava lendo num grupo do Facebook, né, daqui da região que eu moro, uma britânica postou uma foto dizendo: olha, eu comprei essa fruta na feira e eu achei simplesmente maravilhosa. Quando eu vi a fruta, era um caqui. Eu falei, gente, que curioso, né? Ela nunca tinha comido caqui na vida. Ela não sei nem o nome da fruta. coisa, cara. É curioso isso, né? Muito Enfim. Gente, muito obrigado pela companhia. Eu queria apresentar para vocês aqui nossa pequena equipe da Escola de Humanas. Ó. Adriana Lobão, nossa diretora executiva, eu e o nosso compadre aqui, Márcio Santos, que é o nosso consultor de marketing e estratégia. Vai ter muito trabalho para fazer nesse fim de ano, porque a gente vai lançar o novo Comida de Pensar em janeiro. Então, se vocês puderem falar para as amigas, para os amigos, a gente agradece. Beleza? E é isso aí. Valeu, povo. E agora, quero lembrar vocês, força aí na escrita do artigo. Bora começar a escrever. Textinho pequeno, gente, não tem problema. As instruções estão lá. Legal? Se precisarem, me mandem e-mail para falar assim, ó, tô pensando nisso, me ajuda aí, como que eu saio daqui? Vamos lá, a gente se ajuda. Tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia. Vou jogar no grupo Telegram essa história bizarra que eu contei para vocês. E a gente se vê na quarta-feira. Uma boa noite. Um beijo.